Olá, bem-vindo! Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Nós, neste canal, sempre contamos histórias de empreendedores, dos empresários que estão construindo a cidade há muitos anos, já passaram por tantos altos e baixos, são histórias incríveis. Mas como nós estamos no mês da mulher, resolvemos trazer mulheres aqui que acreditaram muito na sua vocação e que empreenderam a própria vocação, empreenderam em si mesmas. Porque quando você estuda e sai da faculdade, você vai começar uma história profissional. E essa história depende do quanto você vai se empenhar e o quanto você vai acreditar em si mesmo. Então, mesmo que você seja funcionário público ou trabalhe de alguma outra forma, você está empreendendo em si mesmo. Por isso eu trouxe hoje Maria da Graça Aulicino. Ela não para de estudar nem de trabalhar. E uma vez eu perguntei para ela, mas como é que você faz? Como é que dá tempo? Ela falou, olha, série de rede social, não vejo nada. Ou você estuda e se dedica, ou você se distrai. E por isso eu quis trazê-la dessa vez, para mostrar como a vida da pessoa, a vida profissional, Maria da Graça, pode se desenvolver a partir da sua dedicação. Você era uma aluna dedicada? Sim, Letícia. Muito obrigada por estar aqui, que delícia estar com você, batendo esse papo e mutuamente estamos aí inspirando as pessoas, né? A escola sempre me apaixonou muito e desde o primeiro dia de aula, e eu começo lá na educação infantil e aquele espaço com pessoas diferentes, que cada uma tem a sua história de vida, traz as suas bagagens de casa e lá se encontram, desde a educação infantil isso. Tem a troca, tem o desenvolvimento cognitivo, as pessoas vão conhecendo o mundo, isso me encantou, né? E aí foi uma trajetória toda em cima da educação e quando você diz que a gente acaba investindo, e com certeza a gente acaba investindo na gente, para que a gente possa ter esse conhecimento, esse desenvolvimento cognitivo e cada vez mais está ajudando a comunidade, está ajudando o nosso entorno, as transformações das vidas, né, que acabam chegando até a gente. Eu tenho algumas fotos, eu quero colocar suas fotos de criança. Quando você era criança, você trabalha com educação aqui com a sua mãe, a gente copia modelos. Sua mãe foi um modelo para você? A escola? Com certeza. A minha mãe professora, minha mãe educadora, então assim, eu nasci nesse lar de educadores, porque minhas tias também tinham professoras, e já que a gente está nesse mês de março, a gente precisa falar também das mulheres fortes, que ajudaram a nossa construção de vida. Então tinha minha avó materna, minha avó paterna, meus avós paternos não os conheci, que quando eu nasci eles já haviam falecido, extremamente forte a minha avó materna, e que ela falava, é importante, eu quero que todas as minhas filhas estudem, porque quando vocês estudam e conseguem garantir a sua manutenção, você tem uma igualdade no lar, né? Não só a figura feminina, mas a masculina e feminina, ambas têm igualdade para discutir tudo aquilo que a gente vai fazer em termos de lar, em termos de vida como um todo. E se você não tem essa independência econômica, você também fica numa situação mais fragilizada em relação ao outro. Então esse incentivo foi muito grande e essas mulheres da minha família foram mulheres fortes que acabaram me inspirando muito. Você trabalha com educação até hoje e só cresceu, só se desenvolveu o tempo todo. O seu histórico de sucesso profissional, de crescimento, veio da família. Veio da família. Quando você olha aqui sua mãe, você fala, puxa, ela plantou, estava lá do meu lado e dali direciona, né? Com certeza, e a minha mãe também tinha esse olhar muito forte de utilidade. Se a gente está aqui no mundo, qual é o nosso objetivo aqui? Então isso era muito forte. Tanto que a minha mãe, ela faz toda uma carreira também em escola da rede pública, se aposenta e mesmo depois que ela aposenta, ela continua lecionando em uma outra escola. Porque o que ela fala? Eu estou bem, eu posso contribuir.
Então, o lazer, ele é importante, ele faz parte da nossa vida, ele dá sustentabilidade para a gente garantir ter outras situações na vida. Mas é importante que a gente também garanta um espaço de utilidade por meio do trabalho, o trabalho da dignidade. Muito, né? muito. Então, a gente precisa resgatar essa dignidade da história da humanidade por meio do trabalho, por meio do sentido que tem a sua vida. A sociedade, ela é feita em cima disso, né? Qual o talento de cada um? Como cada um pode contribuir? Não dá para só alguns contribuírem e os outros ficarem parados. A gente precisa do talento de todo mundo, porque talento todo mundo tem, né? Você tem de estar em educação há muito tempo. Você vê que as pessoas têm talentos, mas às vezes não desenvolvem? E às vezes nem sabem que tem talento. Muitas pessoas têm o seu talento, comecem a pensar nisso, quem está nos ouvindo. E será que nós descobrimos todos os nossos talentos? Às vezes, o nosso entorno e a própria escola acaba reforçando alguns tipos de talento. E que a gente não tem aquele talento. E a gente acha que nós estamos ali, que nós não podemos contribuir de uma outra forma, porque a gente não tem utilidade. Só que quando a gente se descobre, a gente vai em busca do nosso objetivo e assim a gente pode ajudar a construir, fazendo a nossa parte, né, dentro dessa história da humanidade, né? Eu falo assim, que a minha história, a minha descoberta foi em função da educação. Eu falo, me apaixonei pela escola desde quando eu entrei na educação infantil. E aí brincava de escolinha, tinha esse modelo de educação da minha mãe, dentro de casa, enfim. E acabei cursando pedagogia. E me apaixonei pela educação. E eu busquei, dentro da pedagogia, estar ajudando as pessoas por meio da educação. Não que as pessoas precisassem fazer o que eu fiz, mas eu queria contribuir mais. Neste contribuir mais, eu fui em busca, assim que eu terminei a pedagogia, eu já comecei a fazer psicologia, que foi a minha segunda faculdade, para que eu pudesse conhecer mais da alma humana. E ao conhecer a alma humana, tocando nessa alma humana, eu pudesse ajudá-la no seu próprio desenvolvimento cognitivo. Então, a psicologia, e eu acabei indo para a área de psicologia escolar, é óbvio, né? Veio contribuir muito com a minha história de vida, né? Na sequência que a gente estava falando, depois de alguns anos, fiz toda a vida dentro de uma carreira pública, dentro de um serviço público, né? Trabalhei anos na Prefeitura Municipal de Santos, fiz concursos internos, etc. Cheguei à supervisão de ensino e ao estudar para o concurso de supervisão de ensino, porque é muito importante que a gente, para continuar, né, no nosso meio profissional, a gente precisa se atualizar. E estudando para esse concurso, que cai muito legislação, eu me apaixonei pelo direito. E não que eu precisasse fazer direito, mas fui fazer direito e acabei indo também para a área de direito educacional. Então, assim, este foco na educação, eu falo, é o primordial da minha vida. E todos os outros cursos, eles vieram dar suporte. Hoje eu estou aposentada da rede pública, tive a oportunidade de trabalhar na supervisão de ensino e eu falo, se a gente está lá, se a gente tem competência, se a gente estudou, se a gente investiu na gente, sempre está estudando, investindo, quando as oportunidades chegam... Você está pronta. A gente está pronta para estar assumindo essas responsabilidades dos cargos, né? Então, eu tive a oportunidade de ter alguns cargos de chefia ao longo deste período na rede pública e me aposento. E aí fiquei pensando o que eu posso fazer. Lógico que eu continuava, eu já dava aula em universidade, etc. Mas o que eu posso fazer para preencher mais o meu tempo, já que eu me vejo ainda com uma utilidade, que ainda posso estar contribuindo. E a Unisantos, que eu falo que é a minha casa, porque foi onde eu comecei a minha vida acadêmica, a minha vida universitária. Na primeira universidade eu acabei fazendo lá, fiz psicologia lá também, e daí tinha um processo aberto para o curso de psicologia. E eu falei, por que não prestar? E prestei. E hoje eu tenho a honra de voltar, né, para minha casa e lecionar num curso. Hoje eu estou como coordenadora adjunta do curso de psicologia, um curso aonde eu estudei.
né? Então, é uma alegria estar na casa, reencontrar, inclusive, professores que fizeram parte da minha história, que bonito, contribuíram, né, com a minha formação. É uma emoção muito grande você encontrar todas essas pessoas, né, que fizeram parte da nossa história. Tem mais fotos da infância? Eu queria te perguntar da escola. Você escolheu educação, então isso na minha cabeça tem um sentido. Olha, eu gostava de estudar, eu tenho lembranças da escola. Tem uma foto dela na frente de uma casinha, sozinha, vê se você acha aí, e com o pai também. Você era uma criança que gostava da escola, a escola estava presente na sua vida. Uhum. A escola, eu era filha única, né? Aqui tá contando você. aí rapidamente também sobre essa parte da história, né? Os meus pais se casaram. E durante 10 anos eles tentaram que nascesse, tivesse um filho, né? Foi feito tratamento, só que isso há muito tempo atrás, que não era tão evoluído como hoje. E 10 anos depois de casado, exatamente 10 anos depois, eu nasci. Então, por isso que meu nome é Maria da Graça, no sentido de ser uma graça divina. E esta graça e essa história que foi sempre contada para mim, ela também, além de ser uma inspiração, também foi um peso muito grande. Um peso no sentido que, se eu nasci, eu tenho o objetivo de estar aqui. Né? Se Deus quis que eu estivesse aqui, qual é a minha contribuição para esta história da humanidade? Que eu falo o tempo todo, cada um de nós fazendo o nosso pedacinho, cada um de nós tendo a nossa responsabilidade. Isso é muito claro na sua cabeça, muito, né? claro e muito forte. Todos têm que ter um espaço. Todo tem que ter para contribuir. E qual é o meu espaço? Às vezes a gente não entende porque não encontra as nossas habilidades, não encontramos as nossas competências e vamos continuar buscando até nós encontrarmos. Então isso é algo muito forte. E lá na educação infantil, eu adoro essa parte de escola, de conviver com os outros, mas voltando, fazendo um link com essa minha parte dessa história, né? Eu sou filha única, então eu convivia com pessoas adultas. E bem mais velhas do que eu, né? Pensando bem que eu nasci muito tempo depois que meus pais estavam casados. Hoje as pessoas têm até filhos mais velhos, né? Porque primeiro consolidam toda uma carreira profissional e que não era usual isso na época. Então, eu não convivia com crianças, eu não tinha vizinhos crianças, nem priminhos crianças pequenas que tivessem ao meu entorno. Então, eu vou ter contato com crianças quando eu vou para a escola. Então, para mim, isso é mágico. E daí eu começo a me apaixonar pela escola e não sair mais, né? Que eu estou até hoje, estou na vida universitária, estou na escola. Um tempinho atrás, um amigo falou assim: nossa, pensando bem, a melhor época da minha vida foi a época que eu estava na universidade. Que coisa boa! Daí eu ri e falei para ele: é por isso que eu não saí até hoje da universidade. Seja como professora, seja como aluna, essa troca de conhecimento faz muito bem para a gente. É muito gostoso. Você mantém a cabeça jovem, né? Mantém a cabeça jovem. E você estudou em escola pública? Sempre. A sua infância minha toda, vida toda. Foi na escola pública, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Tudo aqui em Santos. Tudo aqui em Santos. Essa foto, ela é lá da escola Olívia Fernandes, que fica na Avenida Afonso Pena. Estudei também no Cesário Bastos, Visconde de São Leopoldo e termino o ensino médio no Colégio Canadá, né? Lembrando, o Colégio Canadá era ótimo, né? Sensacional. Na nossa infância, ele era considerado assim. Tinha um vestibulinho para entrar, né? Isso que eu ia lembrar do exame de admissão, algumas pessoas que não sabiam, e eu lembro que quando terminei ensino fundamental 1 hoje, que seria do 1º ao 5º ano, para entrar no ensino fundamental 2, né, traduzindo para os dias de hoje, a gente tinha um exame de admissão. E eu lembro que a minha mãe me levou para visitar algumas escolas particulares e ela falava assim: olha, se você não passar, você vai estudar em uma dessas escolas. Não que eu não gostasse, não que eu não achasse bonita, não que eu não me encantasse com as escolas. Você queria mas passar. Mas para mim era muito importante passar. Passar uma delícia. A verdade é que isso é estimulante. Eu sei que hoje em dia há teorias e teorias, mas eu também sempre gostei de fazer testes, provas,
passar é uma delícia. É como se você vencesse a si mesma. Você aprendeu, na minha cabeça, eu sei que não é igual para todo mundo, é como se fosse um jogo. Na hora que você começa a preencher as alternativas, aquilo é um jogo. E quando você consegue, aquilo te dá uma alegria, você se sente maior, né? É vencer obstáculos, é isso que você falou. Dentro da psicologia do desenvolvimento, né, se a gente está falando em vida adulta intermediária, 40 a 65 anos, tá? Como é que funciona? Como que a gente evolui? Na infância é tudo muito mais organizado, a gente consegue observar, não vou entrar nesses detalhes, mas Piaget tem as fases de desenvolvimento, é muito determinado e a gente consegue identificar. Na vida adulta intermediária, dentro desse período, como que a gente vai identificar? Quando as pessoas superam etapas. Cada etapa que a gente supera é um desenvolvimento. As pessoas que, por exemplo, fazem educação de jovens e adultos, né? Elas voltam para a escola depois de muitos anos e elas se sentem tão motivadas que elas acabam indo também para a vida universitária e buscando as diversas possibilidades que eu falo sempre que a gente quer estudar, a gente tem os financiamentos estudantis, tem algumas saídas para esta situação se a gente também tem um lar que nos dá uma sustentabilidade e que nos permite que a gente possa continuar voando. Um mínimo de estrutura, né? Exatamente. Isso é fundamental. Falando em lar, quero mostrar a última foto da sua infância, a foto com o pai. Seu pai era um homem que também apoiava o seu estudo, o seu crescimento? Aí, ó, com o pai. O meu pai é uma pessoa extremamente carinhoso. Eu falo assim, eu sou uma pessoa equilibrada porque eu tinha as duas situações dentro da minha casa. Minha mãe extremamente rígida, severa, rigorosa, o tempo todo, exigindo muito. E o meu pai, aquela pessoa incrível, maravilhosa, acolhedora. Então, eu vivi dentro dessas duas situações e encontrei o equilíbrio dentro disso tudo, mas sempre me incentivando. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz na prefeitura, o resultado, né, bem interessante essa história, saiu em ordem alfabética, né? M, Maria da Graça, tal. E ele queria saber como é que eu estava em classificação. No dia seguinte ia sair a classificação por nota, né, no Diário Oficial. Mas ele não aguentou, ele pegou todas as notas de todo mundo que tinha passado e ele fez a minha classificação, me organizou aonde que eu estava. Então, assim, né, aquela preocupação, aquele zelo, aquele valor, né, que ele dava. Exatamente. Isso ajudou a criar a sua personalidade de hoje, dar valor ao estudo, à educação, ao progresso. Sim. A responsabilidade, né, desses pais que me quiseram muito, né, durante 10 anos, né, teve uma tentativa de ter um filho ou uma filha e eu venho ao mundo 10 anos depois. Então, isso para mim traz uma responsabilidade muito grande de devolver para eles, né, esta alegria que eles tiveram naquele momento do nascimento, que permeasse toda a minha história de vida, né, que tivesse um significado. Vamos colocar as fotos agora só na ordem normal da faculdade em diante. Os seus diplomas, você fez pedagogia primeiro, psicologia e direito. E depois direito. E muitas que eu não sei, não vou conseguir enumerar, assim, pós-graduação, surge alguma coisa interessante, algum tema que eu preciso me aprofundar, algo que às vezes na minha vida profissional eu esteja precisando daquele determinado assunto que eu estudei até, mas preciso me aprofundar. Então, fiz alguns cursos de pós-graduação, acabei fazendo mestrado também. O mestrado eu fiz até na área do direito educacional, que são os direitos difusos e coletivos, né? E hoje eu estou fazendo doutorado na área de educação, porque eu continuo na área da educação, né? Eu estou na educação universitária, mas eu continuo lecionando na universidade, enfim, então a gente precisa continuar estudando. A cabeça não pode parar. Não pode parar. Essa geração, como é que você vê? As recompensas, o custo que tem, a vida tem um custo e a gente precisa aguentar, resistir. Me parece que o jovem hoje em dia tem menos condições
de aguentar determinadas circunstâncias. Às vezes você tem que se dedicar, tem que estudar. Você viu isso? Quantas vezes você teve que parar, esperar, estudar, se aprimorar, fazer um teste e não conseguir refazer? Para a nossa geração, isso era mais comum. Você entende que essa geração tem menos habilidade para isso ou é circunstancial? Eu penso que essa geração, ela não é tão privilegiada quanto foi, por exemplo, a minha geração, a sua geração. Por quê? Há muitos estímulos. É muito difícil a gente se concentrar, estudar, pegar um livro, ler, quando a gente tem um celular do lado que toda hora fica pitando mensagens, né? Quando tem muitas informações muito fáceis, e a palavra que eu falei são informações, porque a gente recebe muitas informações. Só que se eu não tenho conhecimento teórico, se tudo aquilo que eu estudo não é baseado em pesquisa, não é baseado na ciência, eu não consigo fazer conexões mentais entre todo aquele conhecimento que eu tenho e as informações que eu tenho e que chegam até mim. Então eu sou uma pessoa que eu vou ficar reproduzindo modelos. Que acontece muito, né? A gente vê muito. As pessoas repetem frases, repetem palavras que elas nem sabem o que significam na verdade. Sim. Aí carimbam nas situações, nas pessoas, palavras e frases, sem pensar exatamente qual o significado. Então, essa geração, ela precisa se esforçar muito mais, porque esses estímulos que chegam até a gente, essa questão ligada à pesquisa, e aí eu acho legal a gente falar da Unisantos, que a gente tem a curricularização da pesquisa. A pesquisa, ela faz parte do currículo desde o primeiro semestre, para que a gente entenda que é importante a gente pesquisar, que buscar só essas informações na internet, ela não vai me conduzir a lugar nenhum, né? Eu só tenho informações soltas, desconexas e que eu não consigo, às vezes, fazer um link com o que eu tenho de conhecimento e aí produzir um novo conhecimento e aí ajudar nessa construção da história da humanidade, que eu falo muito isso, porque a gente precisa entender esse nosso papel de responsabilidade, que contribuições que eu vou trazer para as pessoas. Né? Falando nisso, o seu trabalho com os grupos também é forte. Esteve com você ao longo da sua vida. O Rotary e o MAF. Veio de casa essa vontade de trabalhar pelo grupo. Para você é sempre referência, né? Trabalho com o grupo, isso guia a minha vida também. Sim. Então a gente sempre pensa quais habilidades, as competências que a gente tem que pode colocar a serviço das pessoas. E algo que me incomodou muito e me incomoda até hoje são essas pessoas que vivem em situação de baixo extrato socioeconômico, cultural e que não conhecem outros espaços da vida. Então, eu penso que o nosso papel é muito maior do que uma simples caridade, que individualmente a gente faz caridade. Puxa, ali aquelas pessoas estão passando fome. Não que a gente não tenha que dar uma ajuda imediata, algumas situações a gente precisa dar ajuda imediata. Então eu vou lá, eu levo leite, eu levo feijão, eu levo arroz. E nesses grupos, o que eu encontro? Uma forma de ajudar sistematizadas, com projetos que transformem efetivamente comunidade. Que projetos que eu vou fazer? Por exemplo, uma cozinha experimental, onde eu vou trazer as mulheres que não têm nenhuma formação, que elas possam estar lá, aprender algumas coisas e por meio deste aprendizado, por exemplo, na cozinha industrial, elas possam ter uma fonte de renda. E por meio dessa fonte de renda, ter uma condição melhor e às vezes até sair de alguns lugares extremamente vulneráveis, aonde elas vivem e possam ir para outros lugares. Então o MAF, que é o Movimento de Arregimentação Feminina, eu entrei há muitos anos, acho que 15 anos atrás. A minha mãe já fazia parte do MAF, né? Ela foi a minha madrinha, eu tive a honra e o privilégio de ter a minha mãe como madrinha no MAF. E continuo até hoje. Às vezes a gente está mais próximo, está em cargo de diretoria, ajuda mais. Dependendo da vida profissional, dos momentos da vida profissional, a gente está mais presente ou não. Mas sempre ajudando, sempre contribuindo. O Rotary também é uma instituição que eu me apaixonei quando eu conheci,
porque no Rotary tem muito aprendizado, tem muita, não posso chamar de formação em serviço, mas a gente está o tempo todo aprendendo como desenvolver projetos, como ir até as comunidades, ouvir as pessoas e identificar os interesses e as necessidades e até gestão financeira, porque as pessoas entendem que basta fazer caridade, mas a gente precisa ter uma gestão financeira para isso. Então, o Rotary é uma grande escola, né? A escola até de convivência, porque a gente tem departamentos que falam em desenvolvimento, né, do quadro associativo. Como eu faço para ter essas pessoas, descobrir habilidades dela e fazer com que cada uma com a sua habilidade venha nos ajudar. Então eu penso assim, o Rotary é uma grande escola para mim que eu continuo aprendendo até hoje. Então na realidade essas instituições que eu faço parte é uma forma da gente colaborar de uma maneira sistematizada, porque existe uma organização, tanto o movimento de arregimentação feminina, como o Rotary como um todo. Eu faço parte do Rotary Clube Santos Boqueirão. São instituições que têm por trás um trabalho organizado, sistematizado e profissional. Porque se a gente não trabalha essas instituições com profissionalismo, também elas se perdem, não funcionam. Os grupos acabam se perdendo, que a gente vê muitas instituições até se fechando, porque só pensa na caridade. Não, para eu desenvolver um trabalho, eu preciso de uma gestão financeira, eu preciso de uma gestão em recursos humanos, porque eu estou lidando com pessoas que chegam até mim de histórias diferentes e também com as comunidades. Eu preciso chegar até as comunidades com vocabulário que elas entendam e que elas me aceitem inclusive que eu desenvolva um projeto lá. Então assim, eu aprendi muito com essas instituições. Eu trouxe colaborações das minhas formações, mas essas instituições também me ajudaram na minha formação. Aliás, acho que eu penso assim, a vida é um eterno aprendizado. Por todos os lugares que eu passei, muito mais do que deixar a minha marca de trabalho, de contribuição profissional, eu tive oportunidade de aprender e sempre observei muito para aprender, além da escola, onde a gente está, que é sistematizado, a universidade, a educação básica como um todo, mas os locais aonde eu trabalhei, eu aprendi muito com as pessoas, eu tive a oportunidade de ter pessoas incríveis ao meu lado. E até aquelas pessoas que colocaram dificuldades, os empecilhos, porque faz parte da nossa vida mesmo, né? E do nosso desenvolvimento, porque se não fossem os empecilhos, como é que você se transforma? A vida põe umas pedrinhas ali no caminho para ver se você levanta o pé. E aprende, né? Exatamente, Letícia, exatamente isso. Então, essas pessoas que foram muito difíceis, né? Elas me ajudaram a vencer e chegar em outros patamares que eu não chegaria se não fosse aqueles desafios, eu não quisesse vencer esses desafios. Então, os desafios estão aí, profissionais, para a gente aprender, basta a gente ter boa vontade, a gente vai em busca de todas as situações e fazer com que todas essas dificuldades humanas que eu falo, de pessoas que chegam até a gente, às vezes, querendo derrubar, às vezes, alguns trabalhos que a gente está fazendo, são fundamentais, porque a gente vence, a gente vai em busca de encontrar novos caminhos. Você cresce, né? A gente cresce. A vida é um eterno desafio e cada vez que a gente vence um desafio, a gente cresce mais um pouco como pessoa. Tem uma filósofa que eu adoro, que é a Lucilena Galvão, e ela fala, a vida é pedagógica. Aprenda, porque os problemas vão vir, os desafios, ela não é fácil. Tem que tirar essa ilusão, eu quero uma vida confortável. Não, ela não é. Acordou aqui na Terra, você vai ter que passar etapas, aprender coisas, e se a gente souber prestar atenção, a gente cresce. Com certeza. Para encerrar, eu queria que você voltasse lá na primeira faculdade. A menina que terminou a primeira. Quando você saiu ali da faculdade, você tinha ideia para onde você ia? Tinha algum mapa? Ou você foi muito mais longe do que você imaginava? Os caminhos foram aparecendo? Eu sempre fui muito sonhadora.
eu sempre penso que o sonho deve acompanhar as pessoas, né? Então, assim, eu já queria estar no meio profissional, eu queria estar contribuindo muito com a história de vida das pessoas. Eu tinha sonhos, né? Mas não pensava que eu fosse conseguir conquistar também tantas coisas como eu conquistei. E aí, Letícia, assim, para encerrar, que quando as pessoas veem a gente atuando, trabalhando, se desenvolvendo, elas têm uma imagem que tudo é muito fácil. Ela né? chegou lá, ela tá lá, lá, ela é a gestora, ela ganhou o cargo, ela foi chamada, mas ninguém sabe a história que precedeu esse cargo. Que a gente fez para chegar até lá e assumir os cargos, né? Sempre para mim foi algo de muita responsabilidade, algo que sempre foi muito forte. Foi a liderança servidora. Se eu estou nesse cargo de gestão, se eu estou nesse cargo de liderança, é para servir. Servir as pessoas que estão ao meu entorno, e o meu trabalho vai levar até onde? Então, assim, tudo é foco de muita dedicação, de muito esforço, de dormir poucas horas. As pessoas às vezes quando me vêm falam assim, mas você já é aposentada, etc. Por que fazer isso tudo? Porque eu estou aqui. Porque o que me motiva é estar viva. O que me motiva é a saúde que Deus me deu para eu continuar atuando, para eu continuar trabalhando. Nossa, que bonito, adorei isso. Essa entrevista, muito obrigada, Maria da Graça. Eu que agradeço. Essa entrevista foi em comemoração ao mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, e a gente gosta de contar a história de mulheres que vencem a vida através dos próprios talentos. Descobrir seu talento, sua vocação, é um bem gigantesco para a vida individual e para a sociedade. Que mais mulheres consigam descobrir a sua vocação para colaborarem com a sociedade atual e seguirem exemplos assim, porque elas vão acabar tendo depois cargos de comando. As pessoas acabam confiando, as equipes confiam. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Todos vocês que estão aí nos assistindo também. Esse foi o programa Inspiração. Se você gosta do tema, se você gosta de vocação, profissão, empreendedorismo, nós temos entrevistas novas todas as semanas. É só clicar no curtir, comentar, compartilhar, você já sabe. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau.